aqui novamente, né, falar sobre classificação de sistemas lineares, ok? Bom, pessoal, lá quando eu estava falando sobre a regra de Cramer, né, eu peguei aqui e falei um pouquinho para vocês sobre a classificação dos sistemas lineares, certinho? E nós vimos, tá, pessoal, que um sistema linear, certo? Ele pode ser classificado em possível e impossível, certo? Quando ele é possível, né, pessoal, ele pode ser determinado, ok? Ou ele pode ser indeterminado. Quando é que ele vai ser determinado? Quando ele possuir uma única solução, certo? E quando é que ele vai ser indeterminado? Quando ele possuir várias soluções, correto? Professor, quando é que ele vai ser impossível? Quando ele não admitir nenhuma solução, ok? Só relembrando isso. Bom, pessoal, lá na regra de Cramer, então, a gente viu, né, pessoal, aquelas situações lá que, se o determinante principal for diferente de zero, se ele for igual a zero, se o det de x for igual a zero, né, se algum det de x for igual a zero, ou se algum det de x for diferente de zero, vai acontecer do sistema ser possível, impossível, enfim. Tem todas lá aquelas regrinhas, né, todas aquelas orientações para a gente verificar se um sistema vai ser possível, determinado ou indeterminado, ou se ele vai ser impossível, certo? Bom, pessoal, mas como é que a gente percebe isso quando nós estamos fazendo um escalonamento? Né? Porque se eu optei pelo escalonamento, é porque eu não quero calcular determinantes, correto? Bom, então eu preciso reconhecer quando é que ele vai ser possível e determinado, não é isso? Muito bem, galera, vamos lá. Um sistema, tá, pessoal? Um sistema ele é dito possível e determinado no processo do escalonamento. Primeira coisa, se a quantidade de equações for a mesma quantidade de incógnitas, tudo bem? Então vamos lá. Para você saber, né, se o sistema vai ser possível ou determinado, primeira coisa, se você tiver 3 equações, você tem que ter 3 incógnitas, certo? Se você tiver, por exemplo, 2 equações e 3 incógnitas, né, pessoal? Vejam que o sistema ele já não vai mais ser possível determinado, correto? Então vamos lá, galera. Beleza. Além disso, né, essa é só uma das dicas. Além disso, ele deve possuir uma única solução. Então você começa lá a desenvolver o processo, né, do escalonamento, correto? Ok? Você começa a desenvolver o escalonamento. E aí, quando você conseguir chegar em uma única resposta, certo? O que isso significa? Né, pessoal? Que ele é possível determinado. Óbvio, né, você conseguiu resolver o sistema linear. Beleza. Agora, pessoal, quando é que um sistema, né, linear ele é possível indeterminado? Bom, pessoal, um sistema linear ele é dito possível indeterminado quando o número de equações for menor que o número de incógnitas. Opa, então tá aí, ó. Quando você já vê lá que você tem 2 equações e 3 incógnitas, de cara você já pode falar, tá, pessoal, que ele é possível e indeterminado. Mas existem situações em que você tem 3 equações e 3 incógnitas, pessoal, e ele também vai admitir várias soluções, e aí ele vai ser possível e indeterminado do mesmo jeito. Como assim, professor? Eu tenho um sistema com 3 equações, 3 incógnitas, e ele vai ser possível e indeterminado? Sim. Vamos supor que durante o processo do escalonamento, vamos supor que você chegue lá numa situação em que você zerou todos os elementos de uma linha. Tá, pessoal? Tem que ser todos mesmo, tá? Tanto os coeficientes das 3 incógnitas, como também aqui o coeficiente independente. Se você zerar todos os coeficientes, ou da segunda linha, ou da terceira linha, ou da quarta linha, ou da quinta linha, não interessa. Você zerou todos os elementos, tá, pessoal? Lá de uma linha, durante o processo do escalonamento, tá, pessoal? O que isso significa? Significa que ele é um sistema possível e indeterminado, tudo bem? Então tá aí a situação em que ele vai ser também possível e indeterminado. Agora, pessoal, um sistema linear ele é dito impossível se durante o processo de escalonamento encontramos uma equação onde todos os coeficientes das incógnitas forem nulos, tá, pessoal? E o coeficiente independente for diferente de zero. Como assim, pessoal? Ó, por exemplo, você está lá no processo do escalonamento, certo? E aí você chegou lá na conclusão que você zerou o coeficiente do x, zerou o coeficiente do z, do y, zerou o coeficiente do z, zerou o coeficiente do k, mas está lá igual a 5, por exemplo. Peraí, pessoal, esse tanto de zero que a gente tem aqui no primeiro membro, né, pessoal, vai dar zero, né? 0x mais 0y mais 0z mais 0k vai dar zero. E tudo isso vai ser igual a 5? Zero pode ser igual a 5? Não, isso é um absurdo, tudo bem? Pessoal, quando isso ocorrer, tá, a solução do nosso sistema vai ser conjunto vazio, certo? Ou seja, conjunto vazio, né, pessoal? Solução conjunto vazio significa que o nosso sistema linear, então, ele vai ser impossível. Então, quando nós chegarmos nesse tipo de absurdo, tá, pelo processo do escalonamento, a gente vai perceber, então, que o nosso sistema ele é impossível e não vai admitir nenhuma solução.
Bom, pessoal, então está aí os 3 casos, né, em que a gente consegue verificar se ele é possível determinado, possível indeterminado e também um sistema impossível, beleza?